Fala pessoal, hoje resolvi falar, na verdade era um tema que eu já queria falar há muito tempo, sobre a parte do tênis universitário, tá? Que eu vejo que às vezes tem um certo desentendimento do assunto e isso acaba gerando ideias e conceitos um pouco diferentes. Eu acho que é um tema para um debate muito legal. Eu acho que, poxa, eu adoraria poder debater com treinadores e com jogadores sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que interessa muita gente. Fiquei, na verdade, inteirado sobre o assunto devido, me mandaram um post do meu querido amigo Sareta, que adoro, treinei ele e tenho um carinho muito grande por ele. E porque ele fez um comentário, né, uma opinião dele que, cara, todo mundo, primeira coisa, todo mundo tem direito a dar a sua opinião e vai ter gente que vai concordar e vai discordar. Isso aí não tem problema nenhum. Eu acho que isso daí que gera um debate saudável. E achei muito interessante o que ele colocou. E isso também me fez, trouxe assim alguns pensamentos, vamos colocar assim. O assunto, na verdade, era sobre um wildcard para uma tenista que está fazendo universidade. E aí surgiu esse vamos dizer, colocar assim, debate de opiniões diferentes. A minha opinião é um pouco diferente da dele, mas, de novo, a minha opinião e a opinião dele. Não tem nenhuma, a minha tá certa e a dele tá errado, a dele tá certo, a minha tá errada. Não tem nada disso. São opiniões diferentes, são caminhos diferentes. Eu vejo o tênis universitário, sim, como um caminho. Eu vejo como um caminho para o tenista que quer ser profissional também. Você, aí que fique bem claro isso, o tênis universitário não vai nem fazer o jogador ser profissional e também não vai fazer o jogador não ser profissional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São apenas caminhos diferentes. Tem aqueles jogadores que querem ir tentar direto o profissional e tem os jogadores que têm o caminho que vão para uma universidade com o intuito de ser tenistas profissionais, mas querem ter ou podem ter essa experiência de jogar o college tênis e aí depois ir para um tênis profissional. Então, algumas coisas que talvez algumas pessoas não saibam, mas o tênis universitário aqui, as grandes universidades, é muito difícil de você entrar, porque são equipes fortes, que muitos jogadores acabam saindo da universidade para ir para o profissional. No famoso break americano, que seria, vamos chamar assim, as férias escolares, o break não significa que o tenista está parado. Pelo contrário, eles aproveitam para jogar vários torneios profissionais nessa época dos breaks das faculdades. E muitos acabam, assim, na verdade, os que acabam tendo bons resultados, alguns acabam trancando a universidade e indo para o profissional. Talvez algumas coisas que as pessoas não saibam hoje em dia a regra permite, e você ter universidade, por exemplo, que o jogador joga um ano com bolsa completa, aí ele tem um break, ele vai bem, ele resolve ir para o circuito profissional. Depois que ele tentar jogar o circuito profissional, se ele tiver sucesso ou não tiver sucesso, ele pode voltar e seguir o currículo que ele estava fazendo com a mesma bolsa que ele tinha. A única coisa, lógico, ele não vai poder mais jogar pela universidade, mas ele vai voltar com a bolsa que ele tinha. Então eu vejo assim, às vezes o tênis universitário, na verdade, eu vejo que são 4 anos que você vai ter como um patrocínio. Porque você vai ter treinador, tem o assistente do treinador, você tem preparador físico, você tem fisioterapeuta, você tem toda uma estrutura que é muito cara de você se manter uma estrutura assim, principalmente no início de carreira. É muito difícil. Então, assim, às vezes eu vejo as famílias que, não, ele quer ser profissional, ok, não tem problema nenhum, mas você tem esse valor para investir, para ele ser um profissional, que você vai precisar de um preparador físico, você vai precisar de um treinador, você vai precisar de um fisioterapeuta, você vai precisar ter essa estrutura. E ele vai precisar manter essa estrutura indo para os torneios. Então é um investimento alto. O que tem aquelas pessoas também que
não tem essa condição financeira, mas mesmo assim quer, ok, não tem problema nenhum. São opções e caminhos diferentes. Que fique bem claro isso, tá? O que eu acredito. Em relação ao wildcard, inclusive aqui nos Estados Unidos, a cultura é um pouco diferente. A cultura, voltando um pouquinho do tênis universitário, a cultura é, para a família e para os atletas, né, para os estudantes, a primeira coisa, o sonho dele, mais de 99%, o objetivo deles de criança é serem um atleta de uma D1, de uma divisão 1, de uma universidade D1. Isso é um objetivo muito grande deles, é um orgulho de eles conseguirem ser um atleta de divisão 1, tenista, jogador de basquete, o que for. Inclusive, as empresas aqui, quando elas olham que o atleta foi um atleta de uma D1, de um atleta universitário, de um college, eles olham com um olhar diferente, porque interessa, porque eles sabem que tem que lidar com pressão, tem que lidar com disciplina, tem que lidar com responsabilidades, então isso interessa. Decisões que tem que tomar, interessa, porque sabe que o atleta vive disso, de tomar decisões. Então se aprende muito, se ganha muita experiência. E aí, se você vai ser profissional, independentemente disso ou não, é um caminho. É um caminho. Eu vejo o tênis universitário como um caminho, e não como, é um plano A, o plano B, o plano C. Eu acho que é um caminho diferente que você pode ter depois que você se formar e jogar tênis. Se você tem condições tenísticas, de talento para isso, não vai te atrapalhar. Eu acho assim, a cultura, isso é uma diferença de cultura. A cultura do brasileiro ainda é muito de jogo campeonato estadual, aí depois o próximo objetivo, quero jogar agora campeonatos nacionais, aí o outro objetivo é jogar torneios ITFs, aí acabou o ITF, agora é profissional. Se não for para o profissional, e for para uma universidade, quer dizer que ele não é bom o suficiente. Essa é a cultura do Brasil, tá? O que não é verdade. Eu acredito que o tenista que ele tem um talento para ser, se ele é bom o suficiente para ser profissional, ele vai ser. Independente do caminho que ele vai ser. O tênis universitário vai proporcionar, de repente, para aquele que não tem uma condição financeira para bancar toda uma estrutura, durante 4 anos ele vai poder ter essa estrutura. Então não vejo como um fracasso ir para um tênis universitário. Pelo contrário, se consegue ir para uma universidade top, é um sucesso, porque é muito difícil. Não é qualquer jogador que consegue entrar numa universidade top aqui nos Estados Unidos com bolsa completa. Precisa ser muito bom mesmo. Então, só voltando agora para o assunto do wildcard. Cara, infelizmente o wildcard é uma coisa que o organizador do torneio, ele dá para quem ele quer. Essa é a realidade. Ele não é obrigado a dar, se ele quiser dar para um patrocinador, ele vai dar. E não é fácil você organizar um torneio de tênis. Não é fácil. Tem custos, um investimento, tem toda uma logística que é muito difícil. E só para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que trabalham num torneio de tênis são voluntários. São pessoas voluntárias que querem ver o clube que está fazendo torneio, é um prestígio para o clube. Eles vão fazer, vão ajudar, vão tudo mais. É a cultura do americano. A cultura do brasileiro não tem isso. Você vai fazer um torneio no Brasil, você vai pagar até por um palito de dente. Você vai estar pagando por aquele palito de dente. Então é difícil você fazer um torneio. É muito difícil você conseguir organizar um torneio no Brasil. Então se o organizador quer dar o convite, ele tem todo o direito para dar o convite para quem ele quiser. É lógico que é frustrante, às vezes, poxa, tem uma pessoa que está batendo, merece. Lógico, muitos jogadores vão merecer. Mas eu entendo o lado do organizador do torneio, que às vezes ele tem que dar para o clube, tem que dar para um dos patrocinadores, tem que dar para uma das federações, enfim, tem várias coisas dentro do acordo que ele faz com o local que ele está fazendo o torneio, que ele tem que seguir, que são facilitadores do evento. Então é muito difícil,
entendeu? Então eu entendo esse lado também do organizador, que eu fui jogador também, eu fui juvenil, eu pedi o wildcard, eu passei por todas essas dificuldades, vamos colocar assim. Então faz parte. Infelizmente é assim. Então assim, eu sempre pensei assim, bom, se eu quiser, eu vou tentar fazer um torneio, aí eu vou dar o wildcard para quem eu quiser, entendeu? Eu vou dar para o cara que é o primeiro do ranking, ou a menina que é a primeira do ranking, enfim, aí eu tenho esse direito, que é a mesma coisa que esse torneio do Brasil tem o direito de dar para quem ele quiser, tá bom? De novo, minha opinião, tem várias opiniões diferentes, e todas têm que ser respeitadas, porque todas são válidas, todos são argumentos válidos, tá bom? Um abraço.